Tudo está em chamas, da igreja até o metro. As chamas passam de 60 metros, é inacreditável. Você não imagina o que acontece aqui. É uma noite de julho quente e aconchegante, e nada parece fora do comum na pequena cidade de Lac-Mégantic, em Quebec, no Canadá. Enquanto a maior parte da cidade dorme, 1 hora depois da meia-noite, o movimentado Musique Café no centro ainda está cheio. É um dos vários lugares onde moradores e turistas se reúnem para relaxar e compartilhar suas histórias. Lac-Mégantic é o tipo de comunidade pequena onde todos se conhecem pelo nome. O murmúrio no bar é subitamente interrompido pelo som alto das rodas de trem rangendo. Trens de carga circulam diariamente nos trilhos, a poucos metros do café. No entanto, a intensidade do som indica que há algo errado com esse trem. Então, 5 locomotivas passam em alta velocidade. Elas são seguidas por uma composição de 72 vagões-tanque cheios de petróleo bruto, rangendo nos trilhos e colidindo uns contra os outros. Então, de repente, o chão treme quando uma explosão poderosa e uma onda de calor atingem o café. Por quase 130 anos, a ferrovia tem sido a ligação vital da cidade com o resto do mundo. Nesta noite, porém, ela traz apenas morte e devastação. 1 hora antes da meia-noite de 5 de julho de 2013, um trem entrou na estação de cargas em Nantes. A composição, composta por 5 locomotivas, um vagão de proteção, um vagão de controle remoto e 72 vagões-tanque, tinha 1.430 metros de comprimento. Ela transportava 8.180.000 litros de petróleo bruto de Newtown, Dakota do Norte, para a refinaria Irving Oil em St. John, New Brunswick. Ao longo de seu trajeto estavam 2 cidades canadenses, Nantes e Lac-Mégantic. Operando o trem estava um maquinista experiente, Tom Harding. Assim que chegou à estação de Nantes, Harding estacionou o trem na linha principal e o deixou para ser assumido por outro operador no dia seguinte. Ele era a única pessoa no trem, mas seguiu todo o procedimento de estacionamento. Depois de acionar o sistema de freio a ar, ele acionou os freios manuais nas 5 locomotivas, em um vagão de proteção e no primeiro vagão. Em seguida, ele fez um teste de freios para verificar se apenas os freios manuais eram suficientes para segurar o trem. Além disso, Harding entrou em contato com o controle de tráfego ferroviário dos Estados Unidos para relatar uma falha no motor e fumaça saindo da locomotiva principal. Só percebi quando... Parei aqui e notei que ela soltava muita fumaça. Primeiro preta por cerca de 1 minuto, depois branca e em seguida preta novamente. Ficamos aqui por, você sabe, 30 minutos, a fumaça se dissipou. Martin, tem muita fumaça saindo dela agora. Ainda é o estacionamento do Jorge e do Carlos ali, Marcos e Bloco Branco. E espera um pouco aí, mas talvez ela só fique aqui por mais 1 hora, então você vai ter agora. Bem, é isso que fazemos, Tom. Vamos conferir de manhã e ver com que ela está lidando. A locomotiva principal permaneceu ligada para manter a pressão dos freios a ar. Por fim, Harding ligou para o controlador local de tráfego ferroviário, Richard Labrie. Ele informou que o trem estava devidamente imobilizado e foi para o hotel local. Harding não percebeu naquele momento que o problema do motor era muito mais grave do que ele havia imaginado. Algum tempo depois que ele saiu, testemunhas relataram faíscas saindo do escapamento. Não demorou para que as chamas começassem a sair. Às 23h50, o Corpo de Bombeiros de Nantes recebeu uma chamada de emergência sobre uma locomotiva pegando fogo no pátio de cargas. Em poucos minutos, a equipe de bombeiros estava no local combatendo as chamas. Às 23h59, Labrie ligou para Harding. Pegou fogo, é. Ah, é mesmo? Ok, tem alguém lá em cima para cuidar disso? Sim, bem, o bombeiro estava lá. Sim. E aparentemente já apagou. Ah, Tudo bem, e o fogo se apagou, está extinto. certo. E isso é tudo o que eu sei sobre isso. Preciso ir lá em cima, senhor? Não. Jean-Noel Bisque foi lá para verificar se há algum dano. E ele vai me ligar de volta. Tudo bem, me liga de volta, RJ. Não, vá dormir. Às 12h13, 2 funcionários de manutenção de trilhos da Montreal, Maine and Atlantic Railway chegaram e assumiram o controle do trem.
Os funcionários da MMA informaram aos bombeiros que o trem estava seguro e todos deixaram o local. O incêndio foi extinto e um possível desastre foi evitado. Mas não por muito tempo. À 1 da manhã, ao voltar para casa, um dos bombeiros parou no cruzamento ferroviário próximo à estação de cargas de Nantes. Ele viu o mesmo trem que ele havia salvado de um incêndio alguns minutos antes, passando pelo cruzamento em alta velocidade, sem faróis e sem o som da buzina. Era como se um trem fantasma tivesse passado. A 18 quilômetros dos trilhos de Nantes fica a pequena cidade de Lac-Mégantic. Era por volta de 1h15 da manhã quando o trem se aproximou, viajando a mais de 96 km por hora. O limite de velocidade do trem na área urbana de Lac-Mégantic era de 16 km por hora devido a uma curva longa e acentuada. Passar pela cidade a uma velocidade 6 vezes maior do que a permitida resultaria sem dúvida em um descarrilamento. E foi exatamente isso que aconteceu. A composição de 5 locomotivas e o vagão de controle remoto conseguiu passar pela curva, mas o carro tampão não suportou a força e descarrilou. Ele arrastou os 72 vagões-tanque restantes cheios de petróleo bruto. O choque dos vagões descarrilados então causou uma série de explosões massivas, devastando o centro de Lac-Mégantic. O mais próximo da explosão era o Café Musi. Foi apenas por pura sorte que alguns clientes sobreviveram. A explosão destruiu tudo em um raio de 1000 jardas. Enormes bolas de fogo alaranjadas iluminaram a noite, subindo dezenas de metros no ar. Infelizmente, a explosão foi apenas um prelúdio para o desastre que se desenrolaria nos 2 dias seguintes. A maioria dos tanques descarrilados se rompeu durante a colisão e começou a vazar óleo. Mais de 1,5 milhão de galões pegaram fogo e se espalharam pelas ruas de Lac-Mégantic. O incêndio consumiu tudo até onde o óleo derramado alcançou. À 1h47 da manhã, o maquinista Harding foi evacuado do hotel em Lac-Mégantic e ligou para Richard Labrie, o controlador de tráfego de plantão. Tudo está pegando fogo, da igreja ao metrô, do rio aos trilhos do trem. As chamas chegam a 60 metros, é inacreditável. Você não acredita no que vê aqui. O desastre pegou os moradores de surpresa. Cenas apocalípticas mostraram eles deixando suas casas, correndo pelas ruas em meio à fumaça e às chamas para salvar suas vidas. Em agonia, as pessoas pularam dos andares de suas casas para evitar serem queimadas vivas. A explosão acionou um alerta geral. Cerca de 150 bombeiros foram enviados para o local. No entanto, demoraram quase um dia inteiro para chegar ao centro do incêndio, onde os vagões descarrilados ainda vazavam óleo em torrentes. Em certo momento, uma espuma retardante de chamas foi trazida da refinaria próxima para ajudar os bombeiros a apagar o incêndio. O incêndio foi apagado nas últimas horas do domingo, 7 de julho. A equipe do hospital entrou em modo de prontidão quando o alarme disparou, esperando muitos feridos. No entanto, durante os 2 dias do incêndio, apenas um morador procurou tratamento para suas queimaduras de 2º grau. O desastre não deixou margem para feridos. As pessoas ou escaparam do incêndio ou foram queimadas vivas. No final, 47 pessoas morreram devido à explosão e ao incêndio. Seus corpos foram queimados a ponto de ficarem irreconhecíveis, obrigando os legistas a usar DNA para identificá-los. 5 corpos nunca foram encontrados e presumiu-se que foram vaporizados pela explosão. Quase metade do centro de Lac-Mégantic foi destruída, enquanto as casas restantes tiveram que ser demolidas devido à contaminação por óleo. O desastre deixou 1000 pessoas desabrigadas, enquanto outras 1000 tiveram que sair de suas casas por causa dos gases tóxicos. Também causou um impacto de longo prazo no meio ambiente e na vida dos moradores devido aos 26 mil galões de óleo que vazaram para o rio Chaudière e para o lago próximo. Em um instante, uma cidade tranquila e pitoresca se transformou em um inferno. No meio de tudo isso, Tom Harding não sabia que foi o trem dele que causou o desastre. É o trem que descarrilou? Não, todos os policiais estavam aqui porque sabem que trabalho para a ferrovia. Temos muitos trens em May. Está tudo certo. Levou mais 1 hora até que Labrie descobrisse a terrível verdade. Um despachante de táxi local informou a ele que o trem de Harding realmente descarrilou e explodiu.
Lebris não acreditava no que ouvia. Provavelmente as locomotivas pararam de funcionar e quando chegou ao centro da cidade, o trem parou. Você está falando sério? Sim, É o trem que descarrilou? o trem que descarrilou. Ah, não. Meu motorista viu o trem passar. O trem descarrilou e chegou ao centro da cidade. Para o centro da cidade. Estou te dizendo, né? O centro da cidade inteiro, não é só o centro da cidade. Se estende para todos os lados, está pegando fogo, está explodindo. Lebris então informou Harding que foi o trem dele que se soltou e incendiou a cidade. Harding ficou chocado. Ele poderia jurar que estava tudo em ordem quando o deixou. Foi o seu trem que desceu. Não. Sim. Senhor, não, RJ. Sim, senhor. Santo. Sim, senhor. Foi isso que eu recebi. Foi confirmado às 2h30. Às 2h30 o trem de combustível desceu até aqui. Ah, Tabarnak. Isso estava seguro, RJ? Quando eu saí. Sim. Ela estava segura. Foi isso que eu recebi como notícia. Você recebeu a notícia há poucos minutos? 2h25 para ser exato. Como diabos isso aconteceu? Eu não sei. Quantos freios você colocou? As unidades, o DV e o primeiro vagão, 7 freios. Para entender como chegamos aqui, precisamos analisar em detalhes o que ocorreu na noite de 5 de julho. Conforme programado, o trem-tanque operado pela ferrovia Montreal Main and Atlantic chegou à estação de cargas de Nantes. Harding estacionou e travou o trem acionando o sistema de freio a ar, que travou todas as rodas. Como medida de precaução, ele também acionou os freios manuais em todas as 5 locomotivas, além de 2 vagões, caso o sistema de freio a ar falhasse. No entanto, como o trem foi deixado em uma ladeira, ele deveria ter acionado os freios manuais em pelo menos o dobro de vagões-tanque. Provavelmente ele não fez isso porque era a única pessoa de plantão, e acionar um único freio era um procedimento que levava 3 minutos e exigia muita força. Depois, Harding fez um teste de freio obrigatório para garantir que o trem seria mantido só pelos freios manuais. Infelizmente, ele acidentalmente deixou os freios a ar acionados durante o teste, o que o levou a acreditar que os freios manuais segurariam o trem. Mesmo assim, Harding manteve a locomotiva principal ligada para preservar a pressão dos freios a ar. Com os freios a ar acionados, não havia chance de o trem se mover, e mesmo assim, de alguma forma, ele se moveu. 8 meses antes do acidente, a locomotiva foi enviada para reparos por pane no motor. Para economizar tempo, os gerentes da MMA decidiram consertar o motor com uma peça de resistência e durabilidade insuficientes. O transporte de óleo dava lucro. Eles não queriam arcar com uma locomotiva parada. No dia do desastre, a peça de baixa qualidade falhou, permitindo que o óleo vazasse para o corpo do turbocompressor. Como o motor ficou ligado, o óleo continuou se acumulando e, quando superaqueceu, incendiou todo o motor. Os bombeiros reagiram rapidamente e impediram que o fogo se espalhasse. Para apagar o fogo, eles precisaram desligar o motor, o que cortou o suprimento de ar do sistema de freio. Infelizmente, os funcionários de manutenção da via da MMA enviados ao local não eram operadores de trem e não sabiam das consequências de deixar o motor da locomotiva desligado. Se o operador Harding estivesse presente, ele certamente teria religado o motor, mas seu colega garantiu a ele que não precisaria fazer a viagem. Após o incêndio ser apagado, os bombeiros e os funcionários da MMA deixaram o local, convencidos de que tudo estava em perfeita ordem. Na verdade, uma tragédia estava prestes a acontecer. Sem o motor, o freio a ar perdeu toda a pressão aos poucos. Assim, o trem ficou parado em trilhos inclinados apenas com os freios de mão. Na maioria dos sistemas ferroviários, o procedimento padrão era estacionar o TR em desvios com batentes de proteção, mas as diretrizes da MMA autorizavam o estacionamento na linha principal. Então, sem freios suficientes, o trem carregando mais de 2 milhões de galões de óleo começou a descer pelos trilhos. Para piorar as coisas, os trilhos de Nantes até Lac-Mégantic tinham uma inclinação de mais de 1 metro a cada 100 metros. Quando chegou à curva em Lac-Mégantic, o trem de 10.287 toneladas métricas já havia acelerado o suficiente para descarrilar.
Sem dúvida, o desastre ferroviário de Lac-Mégantic foi resultado de sistemas de gestão deficientes e regulamentações inadequadas. Essas foram as conclusões alcançadas pelo Conselho Federal de Segurança no Transporte em seu relatório de acidente de 181 páginas. A maior parte da culpa foi atribuída à Ferrovia Montreal, Maine e Atlântico por não operar o trem com segurança e a Transport Canada, a instituição federal responsável pelas políticas de transporte, por não fazer cumprir seus próprios requisitos de segurança na MMA. Mesmo assim, a MMA culpou seus próprios funcionários. Tom Harding, responsável por operar o trem na noite do acidente, e Richard Labrie e Jean Dematrat, o controlador de tráfego ferroviário e o gerente de operações do trem. Os três foram presos em 2014 e acusados de uma acusação de negligência criminosa por causar a morte de 47 pessoas. Harding foi acusado de não usar freios manuais suficientes e estacionar o trem em uma ladeira. Labrie foi responsabilizado por uma inspeção inadequada do trem após o incêndio, enquanto Dematrat foi acusado de não ter assegurado o trem corretamente. Durante o julgamento de um mês, a defesa afirmou que os acusados não tinham treinamento adequado de segurança e que agiram conforme os regulamentos da empresa na noite da tragédia. Os três foram usados como bodes expiatórios, enquanto a verdadeira culpa era dos administradores das ferrovias que buscavam mais lucro com menos recursos. Os moradores de Lac-Mégantic sentiam o mesmo em relação à situação. Eles mostraram simpatia pelos acusados e achavam que os gerentes da ferrovia deveriam estar no banco dos réus. Durante anos, eles pediram à MMA para afastar os trilhos e o transporte de cargas perigosas da cidade. No entanto, a ferrovia considerou o projeto caro demais. No final, os três acusados foram absolvidos das acusações para a alegria de seus colegas de trabalho e dos moradores de Lac-Mégantic. Mas, para a decepção deles, a MMA e a Ferrovia Canadense do Pacífico, como contratante principal, saíram impunes. Em agosto de 2013, a empresa entrou com um pedido de proteção contra a falência, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, pois não possuía ativos ou seguro para indenizar as vítimas do desastre. Outras empresas processadas em ações coletivas concordaram em pagar dinheiro para um fundo de indenização às vítimas em troca de serem retiradas do processo. No final, elas pagaram 450 milhões de dólares americanos às vítimas e outros credores. As autoridades federais canadenses e americanas responderam ao desastre anunciando uma série de medidas de segurança, incluindo novos padrões de segurança para vagões, limites de velocidade em áreas urbanas e a exigência de sistemas de frenagem eletrônica. Embora, após mais de uma década, as companhias ferroviárias ainda se recusem a implementar os padrões que contrariam seus interesses econômicos. Enquanto isso, Lac-Mégantic foi reconstruída. As pessoas retornaram às casas e os comércios reabriram. O centro da cidade ganhou uma nova aparência, mas ainda lembra aos seus moradores o dia em que suas vidas pacíficas e tranquilas foram interrompidas. Assista ao próximo episódio se você achou este vídeo interessante. Por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal